Olá, galerinha que segue o nosso canal. Aqui quem fala é o Fernando Abreu para mais uma aula de Sociologia para o terceiro ano do ensino médio. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre cultura. Nós iremos começar a análise de uma ciência social chamada antropologia. O nosso intuito com este assunto, cultura e ideologia, que se encontra no capítulo 3, vai ser reconhecer a cultura material e imaterial como produto das relações sociais estabelecidas historicamente por indivíduos em sociedade. Ok? Aqui nós temos nesse slide a definição do que é cultura. Para a sociologia, ela é a base sobre a qual as sociedades humanas constroem seus diferentes modos de vida. Tudo aquilo, tudo aquilo que traz o complexo que inclui o conhecimento, a arte, as crenças, a lei, a moral, os costumes e todos os hábitos e aptidões adquiridos pelo ser humano, não somente em família, como também por fazer parte de uma sociedade da qual é membro, faz parte aí do âmbito cultural. Ao lado você pode observar vários, várias culturas existentes no nosso país, a cultura nordestina, a cultura afro-brasileira, a cultura sulista, a cultura erudita, que daqui a pouco nós iremos falar o que é a cultura popular e a cultura erudita, estão aqui exemplificados nessa imagem que se encontra ao lado. A palavra cultura, ela tem diversas origens e usos. Entretanto, para a sociologia, ela é a base sobre a qual as sociedades humanas constroem seus diferentes modos de vida. É por meio da cultura que buscamos soluções para nossos problemas cotidianos. Interpretamos a realidade que nos cerca e produzimos novas formas de interação social. A maneira pela qual estruturamos a economia, nossas formas de organização política, as normas e os valores que orientam nossa ação, todos esses elementos estão presentes na cultura. Por sua vez, a cultura, pessoal, é resultado das nossas ações sociais. As práticas, os saberes e sua aplicação pela coletividade resulta num conjunto de conhecimentos que orientam nossa ação no mundo e nos permitem reconhecer, explicar e construir a relação social. Ok? A origem da palavra cultura ela é derivada de colere, que significa cuidar, cultivar, podendo também adquirir um sentido ligado à saúde fisiológica, cuidar do corpo, a religião, cultivar uma divindade, né? Cultuar uma divindade, ou ainda a produção de alimentos, que vai ser aí a agricultura. É interessante atentar para algumas formas de utilização do termo cultura, presente em nossa sociedade, já que determinam os padrões sociais e classificam indivíduos, grupos e sociedades. A cultura, pessoal, ela vai ser algo que trará alguns benefícios, pois vai trazer aí a união, o agrupamento das pessoas, dos indivíduos que vão compartilhar as mesmas crenças, as mesmas ideologias, os mesmos comportamentos proporcionados aí pela sociedade. Mas também irá trazer alguns contextos negativos. A vida social e a desigualdade, elas vão gerar a questão do preconceito, da discriminação e da segregação. O que é o preconceito? O preconceito é a ação e o efeito de formar um julgamento sem razão objetiva e de forma antecipada. Trata-se, por conseguinte, de uma opinião que é dada sobre algo ou alguém sem fundamento ou análise crítica, o que acontece quando se conhece mal ou não se conhece de tudo essa coisa ou pessoa. Certo? Então, o preconceito é uma preconceituação, como o próprio nome já diz, etimologicamente falando. É uma preconceituação, é uma visão antecipada a determinado objeto ou pessoa. Nós temos aí a discriminação. A discriminação, ela significa uma forma de distinção por motivos arbitrários, como a origem racial, o sexo, o nível socioeconômico e etc. Geralmente, este termo recebe uma conotação negativa
na medida em que é tratada com tom depreciativo ou que prejudica a determinados grupos sem medir a razão. Resumidamente, a discriminação é a negação da igualdade de tratamento transformado em ação concreta. Atualmente, nós temos duas visões de questões de discriminação, que envolvem até mesmo os benefícios sociais que estão presentes na nossa realidade. Existe a discriminação negativa, que vai ser essa questão da negação da igualdade, o tratamento, a exclusão, e nós temos a discriminação positiva, no qual as pessoas elas se autodiscriminam para proporcionar a questão de equidade. A equidade proporciona uma forma de ação em que as pessoas elas vão receber conforme suas necessidades. O Enem é um exemplo disso. Os benefícios governamentais, o Bolsa Família, por exemplo, também vai ser um resultado de discriminação positiva. A autodiscriminação, né? A autoafirmação que eu estou sendo discriminado por não ter aí essa questão de padrão existente da sociedade que faz com que eu me englobe nesses grupos privilegiados. Que está aqui, tá bom, gente? Ó, é possível falar também da discriminação positiva, quando se trata de alguns grupos sem prejudicar a outros e quando mostram suas necessidades e problemas com a finalidade de ajudá-los. Isto é, resulta nas pessoas com capacidades diferentes, onde em muitos países são favorecidos com subsídios ou benefícios que perseguem a possibilidade de uma melhor inserção na sociedade, com autonomia e igualdade de oportunidades em comparação com outros indivíduos. Um dos exemplos que já foi proporcionado no slide passado vai ser o Exame Nacional, o Enem, né, que vai estar presente aí na realidade de muitas pessoas que são estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas ou estudantes que já finalizaram. A solicitação de isenção da taxa vai ser uma forma de discriminação positiva, porque as pessoas elas estão se autodeclarando como discriminadas, certo? O que é uma segregação? Resumidamente, é o estabelecimento de uma fronteira social ou espacial que aumenta as desvantagens de um grupo discriminado. A segregação, ela vai ser algo que vai trazer questões físicas, questões fronteirísticas, geográficas que acentuam a discriminação. É uma acentuação da discriminação negativa. Aí você pode observar até mesmo na imagem, né, um condomínio fechado e uma comunidade logo ao lado. As pessoas que vivem nesses dois espaços vão ter realidades totalmente distintas, que proporcionam uma forma de discriminação das duas partes, né, que vai gerar aí um afastamento, uma segregação, tá certo? É o processo de discriminação mediante o qual indivíduos e grupos perdem o contato físico e social com outros indivíduos e grupos. Essa separação ou distanciamento social e física é oriunda de fatores biológicos e sociais, como raça, riqueza, educação, religião, profissão e nacionalidade. A cultura, ela vai ser pensada como práticas e valores que um grupo social como um patrimônio a ser preservado e transmitido. Isso vai ser a cultura. A sua dimensão das produções sociais pode ser de duas formas: a cultura material e a cultura imaterial, ou também podendo ser chamada de cultura tangível e cultura não tangível. A cultura material, como está aí o exemplo, vai ser algo tocável, algo deixado graças a práticas culturais, como o artesanato.
E a cultura intangível, a cultura imaterial, vão ser práticas que muitas vezes são passadas de gerações em gerações, que também pode ser aí uma cultura material, né, que é passada de geração em geração, mas sem deixar nenhuma forma de resquício. Aqui nós temos a dança, né, junina, que foi uma forma de cultura imaterial. A dança é uma cultura imaterial. A dança da quadrilha, tá bom? Os vestidos, os chapéus, as bandeirolas, tudo isso vai ser uma forma de cultura tangível, material. As diversas faces da cultura, elas são definidas em duas também, a cultura popular e a cultura erudita. A cultura popular pode ser definida como qualquer manifestação em que o povo produz e pratica de forma ativa, como dança, música, festa, literatura, folclore e arte. É quando uma grande massa tem aí, né, uma forma de cultura. E o que seria a cultura erudita? É aquela formada através de estudos, investigações teóricas e dados empíricos que permitem o desenvolvimento de um pensamento mais elitizado, elaborado e crítico. Nós temos a cultura popular, que é uma prática que é proporcionada sem nenhuma forma de formação, muitas vezes também é proporcionada de geração em geração, né, passada para os filhos, para os netos, e que é feita de forma ativa, sem nenhuma formação, sem nenhuma investigação teórica. E a cultura erudita, ela vai ser mais presente em grupos elitizados, vai haver um estudo, vai haver aí uma análise, um treinamento para que haja uma cultura. Aqui nós temos alguns exemplos que nós iremos retratar. Nós temos essa dança, né, que é o maracatu, que está presente na cultura nordestina, principalmente no carnaval. O maracatu, a dança do maracatu, ela vai ser uma forma de cultura imaterial. E nós temos aqui ao lado alguns instrumentos antigos que vão ser heranças de gerações e que vão ser culturas materiais, já que são tangíveis. Aqui nessas imagens também nós temos um exemplo de cada cultura, né, de cultura material e cultura imaterial, no qual você pode visualizar aí a dança do boi garantido, lá no Pará, em que você visualiza, né, todo este arcabouço de cultura material, e a dança, o significado, seria uma forma de cultura imaterial. E ao lado você vê, né, ao lado dessa festa, que é a cultura imaterial, você vê esculturas que vão proporcionar, né, uma visão de como as pessoas elas viviam de determinadas maneiras, em que é exposta em uma estátua. A estátua, né, a escultura, é uma forma de cultura material, certo? É uma cultura tangível. Mais alguns exemplos. Nós temos aí esse patrimônio histórico que demonstra claramente, né, como o Brasil ele foi construído a partir da Igreja Católica Apostólica Romana, né, do cristianismo. A igreja e todos esses monumentos que estão ao redor da igreja, eles podem ser proporcionados aí pela cultura material. E ao lado você vai ver a dança da capoeira, que é uma forma de cultura imaterial. Exemplos de culturas, né, de faces da cultura. Nós temos a cultura popular, né, que é uma dança típica, muitas vezes de forma regional. E nós temos uma cultura erudita, exemplificada aí pelo balé. O balé é uma dança que deve haver aí um treinamento bem específico das pessoas que a dançam. As diversas faces da cultura, definições em relação ao que é cultura de massa. É o produto da chamada indústria cultural, consistindo em todos os tipos de expressões culturais que são produzidos para atingir a maioria da população, com um objetivo essencialmente comercial, ou seja,
de gerar produtos para o consumo. Indústria de massa, cultura de massa. A indústria ela faz determinada cultura existir. Um exemplo, pessoal, que nós podemos até mesmo dar de forma rápida é a questão do funk. O funk vai ser uma cultura popular que veio a surgir no Rio de Janeiro, principalmente aí dançada, criados, as músicas, na década de 90, no finalzinho da década de 90, que foi ganhando grandes proporções nas outras regiões do Brasil, graças a uma determinada indústria cultural que vende como uma forma estrondoante pela televisão, pela internet, todo o gingado, toda a questão da malícia que a dança proporciona, né, que veio a tomar até mesmo outras proporções, outros significados durante essas duas últimas décadas, certo? Então, aí a cultura de massa, ela proporciona uma expressão cultural que são produzidas para atingir uma grande massa, certo? O consumismo é uma cultura proporcionada para o consumismo. A indústria cultural é o termo desenvolvido para denominar o modo de produzir cultura no período industrial capitalista. Ele designa principalmente a situação da arte na sociedade capitalista industrial, marcado por modos de produção que visavam, sobretudo, o lucro. Nós temos a indústria cultural e nós temos a cultura de massa. A indústria cultural vai usar como instrumento principal, né, a mídia, os meios de comunicação, no caso aí a rádio, a televisão, a internet, todas esses meios de comunicação, eles vão proporcionar, as redes sociais, vão proporcionar uma forma de viver, de uma cultura muito específica de como deve viver bem, né, que é uma forma de induzir uma ideologia, um conjunto de ideias, para que as pessoas elas venham a adotar uma padronização. É uma cultura de massa. Eu dei o exemplo do funk. Nós temos aí o Instagram, né, como uma das grandes redes sociais que proporcionam uma visão de que as pessoas elas vivem bem e que as outras elas venham a seguir, né, os seguidores, os YouTubers também, né, são instrumentos, são pessoas que servem como instrumentos para essa indústria cultural e essa cultura de massa. Aí nós temos a diferenciação entre cultura de massa e indústria cultural. A cultura de massa ela vai ser, enquanto que a primeira, né, que seria a indústria cultural, remete à ideia de que exista uma cultura de elite, quando deveriam remeter à cultura produzida pelo povo ou para o povo. O conceito de indústria cultural ela vai esclarecer que os conteúdos artísticos ou culturais pertencentes a uma lógica de mercado passam a ser mercadoria. Então, a indústria cultural vai fazer uma cultura de massa. Do latim, a palavra alienação significa tornar alguém alheio a alguém. Atualmente, o termo é utilizado em diferentes áreas: direito, economia, psicologia, antropologia, comunicação, sociologia e etc. E contextos também. A sociologia, a alienação ela vai ser citada por vários autores. O principal vai ser Karl Marx, ao analisar o trabalho. Nós vimos isso no segundo ano do ensino médio. A alienação ela está intimamente relacionada aos processos de alinhamento do indivíduo que surge por diversos motivos na vida social, que leva ao alijamento da sociedade. O estado de alienação, pessoal, ele interfere na capacidade dos indivíduos sociais de agirem e pensarem por si próprios. Ou seja, ele não tem consciência do papel que desempenham nos processos sociais, no trabalho, naquilo que está absorvendo, naquilo que está visualizando, nos padrões que está executando em suas ações. Então, tudo isso é uma forma de controle dos padrões sociais, uma forma de coesão. A alienação, ela vai ser uma forma alheia dos indivíduos de analisar a sua vida, como estão vivendo, em que momento vieram a proporcionar um significado de estar vivendo de determinada forma, certo? A alienação, nesse contexto que nós estamos trabalhando na antropologia, é esta.
Nós temos aí, né, dois autores que vão retratar o que a indústria de massa causa, né, alienação, cultura de massa, que é Adorno e Max Heckmann. Adorno e Heckmann, eles vão ser citados também na filosofia, na sociologia moderna, sociologia contemporânea. Eles vão estar presentes lá na escola de Frankfurt, na Alemanha. Filósofos, sociólogos, que vão analisar o efeito da indústria cultural e vão distinguir com a questão de cultura de massa. Essa é oriunda do povo, né, que seria a cultura de massa, das suas regionalizações, costumes e sem a pretensão de ser comercializada. A cultura de massa é a cultura popular, enquanto que aquela possui padrões que sempre se repetem com a finalidade de formar uma estética ou percepção comum voltada ao consumismo. A cultura de massa, a cultura popular pode virar cultura de massa, a cultura erudita pode virar cultura de massa, graças à indústria cultural. A indústria cultural é que vai proporcionar o consumismo daqueles objetos. E, embora a arte clássica erudita também pudesse ser distinta da popular e da comercial, sua origem não tem uma primeira intenção de ser comercializada e nem surge espontaneamente, mas é trabalhada tecnicamente e possui uma originalidade em comum. Depois pode ser estandardizada, reproduzida e comercializada segundo os interesses da indústria cultural. Vamos aqui, né, tentar diferenciar, né, este texto. Adorno e Heckmann, eles trazem aí a diferenciação entre cultura de massa, cultura popular e cultura erudita. A cultura de massa vai ser uma cultura que vai ser customizada, certo? Que vai retirar aí características da cultura popular e da cultura erudita e vai trazer para o mundo do consumo. Já, né, a indústria cultural, ela vai criar essa cultura de massa. Então, ela vai criar uma determinada cultura para o consumo. Um objeto, uma dança, que pegou lá da região, que pegou lá das técnicas utilizadas pela cultura erudita e comercializa. Eu dei aí alguns exemplos nos slides anteriores. E por aqui só, viu, gente? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou tentando realmente fazer um pequeno slide falando sobre cultura. Logo mais irei falar um pouco mais sobre ideologia. Aguardem os próximos capítulos. E se você gostou, deixe seu like. Se tiver alguma dúvida, dá uma procurada lá nas redes sociais. Nós estamos à disposição. Até mais. Tchau, tchau.